Em meio aos caóticos eventos globais, aos quais não estamos totalmente imunes, encontra-se a verdadeira e contínua luta da humanidade, que é saber se, em meio às preocupações do mundo, iremos ou não decidir realmente, segundo as palavras do Senhor, preocupar-nos com a vida da alma. Seja qual for o nosso preocupante envolvimento nos eventos externos, essa luta interna prossegue, tanto nos momentos tranquilos quanto nos turbulentos. Quer isso seja compreendido ou reconhecido, essa é a agenda imutável da mortalidade, de geração em geração. Quando nos esforçamos por guardar os mandamentos de Deus, o homem interior se renova de dia em dia. Então, mesmo nos dias difíceis, continuaremos a guardar nossa alma, independente das condições externas. Evidentemente, algumas decisões íntimas de preocupar-nos com nossa alma é guardá-la. Ocorrem em momentos corriqueiros, como aconteceu com o filho pródigo. Ele dava de comer aos porcos de dia em dia, até o momento em que finalmente acabou tornando-se em si. Seja qual for o que tenha acontecido naquele dia, em particular naquela terra longínqua, o filho pródigo repensou sua vida e tomou esta firme decisão: levantar-me-ei e irei ter com o Pai. A introspecção segue-se de uma transformação. Mesmo assim, um guardador de porcos indo para sua casa dificilmente chamaria a atenção dos que o vissem passar, mesmo que coisas de significado eterno lhe tenham acontecido. Em outras ocasiões, porém, a interação entre as coisas externas e internas é mais visível. Pilatos, aparentemente, estava cuidando de uma agitação local que envolvia um certo Jesus de Nazaré. Seu novo acordo com Herodes, com quem Pilatos tivera inimizade, era sem dúvida uma novidade política entre os indivíduos da época. Embora hesitante, ele cedeu a uma multidão obstinada, perdoando Barrabás em vez de Jesus. Com as mãos lavadas, porém sujas, supõe-se que Pilatos tenha retornado a Cesareia. Cristo, porém, prosseguiu para o Getsemane e o Calvário, resolvendo a dolorosa, porém universalmente libertadora expiação, por meio da qual bilhões e bilhões de pessoas seriam ressuscitadas. Atualmente, há guerras e rumores de guerra aqui e ali, que acometem justos e injustos. Mas essa gloriosa dádiva da ressurreição será concedida a todos nós. Assim, da mesma forma que as ondas turbulentas não revelam as mudanças que ocorrem nas profundezas do mar, o mesmo sucedeu com a expiação. Estas coisas globais e eternas estavam acontecendo num jardim de uma colina pouco conhecida. A obra de Deus frequentemente se manifesta tranquilamente. Por exemplo, sejam quais tenham sido os motivos econômicos imediatos que fizeram com que a família de José Smith Sr. se mudasse da Nova Inglaterra para o norte do estado de Nova York, eles estavam sendo conduzidos, sem se dar conta disso, para as placas sagradas que estavam enterradas no Monte Cumorah, esperando tornar-se outro testamento de Cristo, enquanto a terra durar a terra. Portanto, embora nossos dias sejam uma época de conflito, a serena preocupação com a vida da alma ainda é o que mais importa. Embora os eventos criem momentos decisivos que podem fazer com que as pessoas demonstrem sua retidão, os tumultos externos não podem desculpar sua falha interior de determinação e comprometimento, mesmo que alguns pareçam desistir muito facilmente. Mesmo que surjam hostilidades aqui e ali, isso não justifica a violação de nossos convênios. Por exemplo, o adultério não pode ser justificado simplesmente por estar ocorrendo uma guerra e alguns maridos estarem separados da esposa. Não há nenhuma nota de rodapé no 7º mandamento dizendo: não cometerás adultério a não ser em tempos de guerra. Numa outra época de guerra, o presidente David Mackay aconselhou os membros que serviam nas Forças Armadas a manterem-se moralmente limpos,
em meio à selvageria da guerra. Mesmo que nação se erga contra nação, esses tumultos não justificam que os sócios de uma empresa se voltem uns contra os outros, ou contra seus acionistas, roubando ou prestando falso testemunho, violando desse modo tanto o 8º quanto o 9º mandamento, que também não tem notas de rodapé justificatórias. A incerteza das condições mundiais não justifica a incerteza moral. E os distúrbios ruidosos não encobrem nossos pecados nem embaçam a visão de Deus, que tudo vê. Além disso, as vitórias militares não substituem a vitória em nossa guerra individual por nosso autocontrole. Tampouco os intensos ódios humanos reduzem o perfeito e redentor amor de Deus por todos os seus filhos. Da mesma forma, as névoas obscurecedoras do momento não podem mudar a realidade de que Cristo é a luz do mundo. Sejamos como o jovem que estava com Eliseu no monte, estando a princípio intimidado pelos carros de guerra dos inimigos que o cercavam. Os olhos do jovem foram misericordiosamente abertos e ele viu cavalos e carros de fogo, percebendo que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos e irmãs, a aritmética espiritual não mudou. Nossas próprias limitações e dúvidas intelectuais não alteram a veracidade da assombrosa presença de Deus, que leva em conta as nossas escolhas, pelas quais somos responsáveis. Em meio aos fragmentados comunicados e notícias acerca dos diversos conflitos humanos, Deus vive num eterno agora, em que passado, presente e futuro estão continuamente diante dele. Suas determinações divinas são garantidas, pois tudo que ele se propõe a fazer em seu coração, sem dúvida o fará. Ele conhece o fim do princípio. Deus é plenamente capaz de fazer sua própria obra e levar a efeito todos os seus propósitos, o que não é verdade em relação aos melhores planos do homem, porque frequentemente fazemos mau uso do nosso arbítrio. Deus nos assegurou: eu vos guiarei, estarei no meio de vós. Ele permanecerá conosco, irmãos e irmãs, em todos os momentos de angústia, incluindo os momentos que são guiados pelo profeta Hinckley. Enquanto isso, os momentos decisivos da vida da alma continuam a girar em torno da questão de saber se reagiríamos com permissividade ou abnegação em nossas decisões individuais diárias, entre bondade e ira, misericórdia e justiça, generosidade e mesquinhez. As guerras não anulam o segundo mandamento. Para ele, não há fronteiras. As pessoas que o cumprem não usam insígnias nacionais, nem têm a pele de uma cor determinada. Podemos sentir fome, porém, mesmo assim, reagir como a viúva, que usou sua última refeição para alimentar Elias. Esse ato de compartilhar num momento de real privação e pobreza é sempre tocante. Quando jovem, o maravilhoso bispo de minha juventude, M. Thurl Marsh, tentou por diversas vezes ser contratado para trabalhar nas minas durante a Depressão, sendo menor de idade, mas grande de estatura, ele insistiu até ser contratado, porém vários de seus amigos não o foram. Pelo que sei, em mais de uma ocasião, após um árduo dia de trabalho, o jovem Thurl compartilhava o que ganhava com seus amigos, até eles serem também contratados. Ao ponderarmos sobre a vida da alma, seria útil o forçar-nos por nossa própria conversão integral, porque a semente do Evangelho cai primeiro na boa terra, que são os que têm um coração honesto e bom. Em seguida, essa pessoa ouve a palavra com alegria, compreende-a, dá fruto e persevera, aprendendo o que significa ter fome e sede de retidão.
Essa é uma vigorosa mudança. A conversão representa basicamente a transformação do homem natural, que se torna o homem de Cristo. Esse é um trabalho que dura mais do que uma única tarde. O resultado desse processo contínuo inclui não termos mais disposição para fazer o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Não admira, portanto, que esse processo permita aos que assim forem convertidos a confirmar seus irmãos e levar as pessoas estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essas pessoas justas prestam outro serviço silencioso, mas vital à humanidade. Elas se tornam parte da massa crítica, que pode evocar as extremamente necessárias bênçãos de Deus para toda a humanidade. Os discípulos verdadeiramente convertidos, embora ainda imperfeitos, buscam a vida da alma em qualquer dia, qualquer década, mesmo em meio à decadência e à destruição. Esse processo consiste em estarmos envolvidos na obra do Pai. Como a conversão plena é o que deveria acontecer de qualquer forma, os acontecimentos árduos e as tribulações podem até ajudar-nos, fazendo-nos retomar nossa jornada ou acelerar o processo. Irmãos e irmãs, em meio aos transitórios e pesados cuidados do mundo, preocupemo-nos como fomos instruídos com a vida da alma. Graças à gloriosa expiação de Jesus Cristo, a vida desta alma imortal ultrapassa a imensa longevidade de qualquer estrela, como também, portanto, a curta duração dos eventos mortais, transitórios, mesmo aqueles que são difíceis. Presto testemunho disso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.